Daremos início a partir de agora às nossas aulas práticas. E a primeira coisa que vocês precisam ter é uma conta no Google para poder usarem as ferramentas que ele disponibiliza. Uma vez que vocês já tenham a conta, precisam estar logados nela. Feito isso, vamos entrar na ferramenta que iremos trabalhar. Existem algumas formas e eu vou ensinar aqui algumas delas. A primeira é clicando neste íconezinho aqui e vai abrir uma opção, um menu com várias ferramentas que o Google disponibiliza e nós vamos procurar pelo do documentos, que é o que nós iremos trabalhar. No meu caso, o ícone se encontra logo aqui no início. Se no de vocês não tiver, vocês podem estar clicando aqui nesta barra e movendo ela para baixo até encontrar. Como no meu caso está aqui em cima, eu vou só clicar. Feito isso, eu fui redimensionada para a página inicial dessa ferramenta. Eu vou clicar aqui em branco. E aqui nessa parte é onde iremos trabalhar. Mas antes, irei ensinar outra forma de estar acessando a ferramenta, que é vocês pesquisando aqui na barra pelo nome dela, digitando Google Docs. E nos resultados que retornarem, logo na primeira opção, vocês clicarem no link. Observe que mais uma vez fomos redimensionados para a página inicial da ferramenta e aqui iremos clicar em branco para criar um documento totalmente novo. Feito isto, vamos conhecer um pouco dessa interface. Esta parte branco é a nossa página, é onde iremos fazer as nossas edições de documento, as nossas formatações. Aqui, essa barra é uma barra onde tem algumas funcionalidades rápidas, alguns atalhos. E aqui algumas opções. É um menu, algumas abas, que dentro de cada um deles há outras opções de formatação, outras funcionalidades, melhor dizendo. Então, cada uma abinha dessa, ou menu como vocês preferirem, vai ter aqui opções para a gente trabalhar em cima desse documento. Para não estarmos digitando textos desde o início, perdendo tempo com a edição de texto, que não é o nosso foco aqui, e sim a formatação do nosso documento, edição de texto é só escrever um texto qualquer, que nós não vamos estar fazendo isso aqui, tá? Eu já tenho aqui um documento, é esse documento que vai guiar as nossas aulas, e eu vou estar copiando e inserindo aqui. Não se preocupe que no caso de vocês eu já disponibilizei junto com os outros materiais. Vocês só abrir o documento que vai estar desse jeito aqui, com esses textos que não estão formatados ainda. A base da formatação é a seleção. Então lembrem-se de selecionar a parte do texto que vocês querem aplicar a formatação antes de aplicá-la. A formatação de um texto é uma parte essencial para dar destaque e organizar os documentos de vocês. Ela vai muito além de colocar uma cor que vocês consideram bonita ou um tipo de letra. Geralmente, a formatação, ela acompanha um significado. Guardem bem isso, porque no decorrer dessas videoaulas, vocês vão entender melhor o que eu quis dizer agora. A primeira coisa que vamos fazer aqui é mudar o tipo da fonte, que é o tipo da letra do nosso documento. Vamos selecionar aqui. Por padrão, ela vem Arial. Vocês podem ver por esta parte aqui de fonte. Nós vamos estar clicando. Observe que vai abrir uma janela com várias opções de vários tipos de letra. Tem algumas que elas são mais cursivas. Elas têm um estilo mais cursivas, como por exemplo essa que eu acabei de colocar. E tem outras que são mais manual. Qual que vocês vão escolher vai depender do gosto de vocês. Nesse primeiro momento, nós não estamos se preocupando muito qual o tipo de letra certa. Normalmente, a gente só está explorando os recursos. Então, observem que essa daqui, ela tem um estilo mais manual. Algumas têm um estilo mais light, como por exemplo essa daqui.
e outras têm um estilo mais destacado, como o exemplo dessa, ok? E aí eu recomendo que vocês explorem, pausem o vídeo e fiquem percorrendo, explorando mesmo, a fim de conhecer cada um tipo dessas letras. Umas vocês vão gostar mais, outras nem tanto. Eu gosto dessa chamada Time, acho ela bem interessante, prefiro que a Arial, inclusive, melhor. Mas aí cada um tem um seu gosto específico, tá bom? Vou deixar nessa daqui, estava antes. Agora vamos aprender sobre os tamanhos da fonte. Então, vocês podem estar deixando o tamanho da fonte no tamanho que vocês quiserem. Tanto para maior, vocês podem estar colocando aqui, ó, tamanho. Ou deixando ela bem pequena. E aí vamos estar percorrendo aqui. Vocês podem, para não ter que acrescentar de nenhuma, vocês podem estar clicando aqui no meio e selecionando. Olha, vou colocar um 72, que é para vocês terem noção do quanto que ela fica grande. Acho que eu exagerei dessa vez. Vamos lá? Tamanho da fonte, ok? Vocês podem estar digitando aqui. Uma vez que vocês já têm uma noção do tamanho da fonte que vocês querem, vocês podem simplesmente estar selecionando aqui e colocando. Vou deixar esse tamanho 18, ok? Agora vamos aprender sobre algumas formas de destaque do texto. E essas formas de destaque são usadas para dar ênfase a trechos do nosso texto, mas cada uma tem as suas peculiaridades. A primeira delas é o negrito, que ela serve para destacar títulos, subtítulos, cabeçalhos, palavras-chave, que é essa daqui. A outra é o itálico, que ela serve principalmente para palavras estrangeiras, fazer referência a algumas palavras de outros idiomas. Elas são usadas geralmente para nome de livros, de filmes, músicas, que é essa daqui. A letra ela vem um pouco mais agitada. Temos a sublinhado também, que ela é utilizada principalmente para indicar links, endereço de e-mail ou em substituição ao negrito. Mas aí vocês escolhem se vão estar utilizando o negrito ou essa sublinhado. Não pode estar utilizando, por exemplo, os dois ao mesmo tempo. Sublinhado é essa daqui. E temos o taxado, que ela serve principalmente para indicar essa parte do texto foi destacada. Então, eu não simplesmente apago, fazendo com que mais tarde nem eu mesmo saiba o que foi que eu apaguei. Então, ao invés disso, eu passo um traço por cima, que é para indicar, olha, essa parte foi descartada, enfim, alguma coisa do tipo. Mas vai vir aqui em formatar, já que ela não está nessa barrazinha de acesso mais rápido. Deixa eu clicar aqui fora. Ela não se encontra aqui nessa barra de acesso rápido, então nós podemos encontrar ela aqui na guia formatar, texto, e aqui nós vemos na parte de taxar, ok? Passamos esse traço aqui em cima. Lembrando que cada uma forma de destaque vai ser aplicada dependendo do contexto. Eu quero indicar que essa parte do texto é um título, eu posso usar o negrito. Essa palavra é uma palavra estrangeira, eu posso usar o itálico. Esse texto aqui, essa frase, é um endereço de e-mail, é um link, eu posso estar usando sublinhado. Aí eu descartei essa palavra, troquei, substituí, eu posso estar usando o taxado. Vamos ver aqui as cores do texto agora. As cores do texto a gente pode, por padrão, ela vem preta. Podemos estar selecionando aqui esse azul. Tá selecionando a cor que melhor nos agrada. Então, por exemplo, eu vou adicionar um verde aqui. Observe que a cor foi alterada. Aqui, inclusive, indica qual é a cor do texto que está sendo aplicada. Vamos selecionar de novo e aplicar uma cor azul. Que cor vocês vão escolher vai depender do contexto de vocês, é claro, da preferência, desde que não seja exigida uma regra, vocês podem colocar o que quiser. Eu vou colocar uma cor aqui, que é a vermelha, que geralmente ela vem com texto de edital. Então, normalmente a empresa lançou um edital e aí ela retificou o edital, então marca em vermelho a parte que tem que dar destaque. Olha, essa parte foi alterada, leiam aqui porque foi incluído um aviso importante. Vocês podem observar de hoje em diante que editais, eles gostam de colocarem as letras em vermelho para chamar a atenção.
É um contexto onde essa cor é aplicada. Vamos aplicar cores de fundo ao texto. Seria a mesma coisa de aqueles lapisinhos, aqueles marca-texto. Pronto, então vocês podem estar selecionando aqui e aplicando uma cor amarela, por exemplo. Estou marcando essa parte do meu texto para chamar a atenção para ela na próxima vez que eu abrir o documento. Ou quando eu compartilhar meu documento, quem for ler vai dar uma atenção especial a essa parte aqui. Vocês podem estar fazendo um resumo. Os estudantes fazem muito isso, né? Às vezes abrem um PDF, um documento de estilo somente leitura e sublinha não, ele passa por cima a parte em que quer resumir, por exemplo, ela não faz muito isso, seja no caderno ou como está tudo digital, em documento no estilo PDF. Vamos deixar essa cor aqui. Outro recurso que temos é um alinhamento de texto. São os alinhamentos de texto, na verdade, que são 4. Tem um que é um alinhamento de texto à esquerda. Ele já vem aplicado por padrão. Vocês podem observar aqui que essa opçãozinha ela já está selecionada. E esse tipo de alinhamento, ele tem como padrão deixar as linhas aqui, nessa parte esquerda do documento, todas as alinhadas. Vocês podem ver que elas estão retinhas aqui. Elas têm um contexto onde elas são aplicadas, que geralmente é documentos de mídia. Deixa eu ver o que mais. Esse tipo aí. Vou deixar aqui um texto que servirá tanto para eu aplicar o tipo de formatação, quanto para vocês revisarem a importância daquele tipo de formatação que está sendo aplicado. Depois vocês dão uma lida com mais calma. Um alinhamento do texto ao centro. Ele também, geralmente, os poemas, eles têm esse tipo de formatação. Que as letras, elas são mais voltadas por centro mesmo, sabe? De uma forma bem simétrica. Tem contextos onde são mais aplicadas em títulos, por exemplo, todo título de texto, todo cabeçalho, geralmente quando vocês querem marcar um aviso no texto, alguma coisa do tipo, é esse tipo de alinhamento que é aplicado. Outro tipo é um alinhamento à direita. Tá selecionando aqui o texto, eu vou estar deixando espaço para ficar mais fácil de visualizar o que eu estou selecionando no momento. Selecionar essa parte, eu vim aqui na opção de alinhar e vou alinhar à direita. Observem que diferente da esquerda, que já é o padrão, que as linhas elas estão bem alinhadas na parte na direita, quando eu clico em alinhar, não, à esquerda no caso, né? Quando eu clico em alinhar à direita, então as linhas elas passam a se alinhar nesta outra parte, ok? Outro tipo de alinhamento é o justificado. Ele é bastante utilizado e que ele vai deixar as linhas tanto na parte direita quanto na parte esquerda bem alinhadas e vai deixar um espaço no meio de algumas palavras que é justamente para permitir esse tipo de formatação, sabe? Que cada ponta ela tá bem retinha. Como vocês podem ver aqui. E também ela tem um contexto onde é mais aplicada. Então, vamos voltar aqui em cima, que é para vocês observar com mais paciência o estilo que cada uma dá ao texto. Então, por exemplo, na formatação à esquerda, o padrão é que essas colunas aqui, ela fica bem alinhada nessa parte. O alinhamento ao centro, vocês podem ver que o texto ele não tem uma forma linear na parte direita ou na parte esquerda. O foco mesmo é o centro. Lembrem-se sempre de um poema, por exemplo. Eu acho. O alinhamento à direita, o foco aqui é que ela fique reta nessa parte direita. E um alinhamento justificado é que ele fique todo o documento bem ajustadozinho, tanto em uma parte quanto na outra. Vamos ao prosseguimento. Outra coisa que iremos aprender é o espaçamento entre linhas. Então, observem que ele dá um efeito visual mais
suave, um aspecto mais legal de se ver com mais clareza o nosso documento, uma leitura fica até mais leve, mais fácil de visualizar. Em primeiro momento pode parecer que não faz tanta diferença, mas observem o que vai acontecer. Selecionei a parte que eu vou aplicar o espaçamento entre linhas. Eu vou vir aqui nessa opção, observem que tem uma setinha tanto para cima quanto para baixo. Eu vou clicar e vou aplicar aqui 1,5. Observe essa parte que está selecionada, o que vai acontecer? Observe que o espaço entre uma linha e outra aumentou, tornando assim muito mais legível essa parte do texto. Vamos ver agora os tipos de listas. Temos vários tipos de listas. Temos as listas com marcadores. Vamos selecionar aqui. Aqui, nesses 3 pontinhos, e vamos selecionar aqui, ó, listas com marcadores. Observem que essas listas, elas não têm uma hierarquia definida. Não, a ordem, nesse caso, ela não importa. Acabou ficando esse asterisco aqui, que quando eu baixei o documento sem formatação, essas bolinhas aqui, ela virou um asterisco, enfim. É porque ele serve de atalho para virar uma lista com marcadores depois. Outro tipo de lista é a lista numerada, como o próprio nome já diz, ela vem com numerada, né? Definindo uma hierarquia, uma prioridade aquilo. Ela veio também com números. Vou apagar aqui que é para ficar melhor de vocês verem depois que for aplicada. Certo? Então, vou selecionar essa parte do texto aqui. Eu vou selecionar lista numerada. Então, observe que foi definido hierarquia. Primeiro, a pessoa acorda, sei lá, uma rotina de uma pessoa. Depois, ela vai tomar banho. Em seguida, ela escova os dentes e depois ela toma café. Qual dessas duas listas eu devo utilizar? Depende do contexto. É importante vocês evidenciar a ordem daquela lista, por exemplo, daquela ação, ou do que está sendo dito ali, então vocês usam numerada. Se a ordem não importa, vocês só querem destacar alguns itens, então vocês podem utilizar a do marcadores. Outro tipo de lista é a lista de verificação. Ela serve como, sabe, aquele check-in que vocês dizem assim, eu tenho uma lista de afazeres e eu marco aqui o que eu já fiz, o que falta fazer, ou senão de compras. Já comprei isso, então vou riscar aqui, já comprei aquilo, vou riscar aqui, eita, esqueci de comprar isso, então não vou riscar, que é para eu lembrar depois que eu tenho que comprar, por exemplo. Vocês vão vir aqui e lista de verificação. Vamos clicar. Então, observem que, diferente das outras listas, não apareceu bolinhas aqui do lado, nem numerações, e sim uns quadradinhos. Então, observem que se eu clicar aqui em cima, vai passar um tracejado. É como se indicasse, olha, essa tarefa ela já foi executada. Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, nessa outra opção. Mais uma vez, foi riscado, foi executada essa tarefa. Aqui, já foi executado. Eita, me lembrei que não arrumei a casa. Então, você pode desmarcar essa opção. Certo? Deixa eu mostrar aqui outra opção. Se vocês quiserem aplicar uma lista com marcadores, mas não necessariamente nesse formato, nessas bolinhas, vocês podem estar escolhendo aqui outros tipos de marcação. É só vocês virem aqui nessa setinha e escolherem os outros tipos. Por exemplo, eu quero que seja uma setinha. Então, vocês aplicam a setinha. Eu quero que seja uma estrela. Vocês podem estar aplicando a estrela. O tipo de marcador que vai ficar aqui vocês que escolhem, tá bom? Do mesmo jeito, a lista numerada. Eu não queria que fosse com esse tipo de número. Queria que fosse, sei lá, número assim. Aí vocês podem colocar. Não quero que tenha... Observem para essa parte aqui, para ver a mudança que acontece, tá? Eu quero outro tipo de numeração, 01, 02 e assim sucessivamente. Vocês podem estar aplicando 01, 02 e ok, bom? Vamos ver aqui. Já conhecemos a listas com marcadores, a lista numerada e a lista de verificação. Entenderam o motivo, o contexto de cada um deve ser aplicada? Se não entenderam, vocês têm a opção de voltar os vídeos quantas vezes for necessário para
conseguirem assimilar melhor o que foi dito, tá bom? Temos também a opção de ter uma lista, seja ela com marcadores ou numéricas, mas que tenha vários níveis. Como assim? Vou explicar agora para vocês. Vamos começar pelas listas de marcadores. Deixa eu pular aqui. Então, observem que eu tenho algumas atividades para realizar, como, por exemplo, fazer uma reunião com a minha equipe. Eu tenho a elaboração de um relatório e eu tenho que arrumar a cozinha. Observem que, para cada atividade dessa, eu tenho outras subatividades. Por exemplo, dentro do meu contexto de reunião com a minha equipe, eu tenho que preparar a pauta da minha reunião, ou eu tenho que fazer as anotações durante a reunião. Então, é isso que nós vamos chamar de vários níveis. Por quê? Eu tenho o meu item, que é reunião com a equipe, e eu tenho subitens, que é essas duas outras. O mesmo se aplica à elaboração do meu relatório. É um item, é uma atividade que eu tenho que realizar, mas dentro dessa atividade eu posso destrinchar ela em outras mini atividades. Por exemplo, dentro desse contexto de elaborar um relatório, eu tenho que coletar os dados necessários para poder escrever. Eu tenho que analisar e interpretar esses dados para então eu dar início à elaboração do relatório. Eu tenho que arrumar a cozinha, é outra atividade. Dentro do contexto de arrumar a cozinha, eu tenho que arrumar a minha pia, eu tenho que arrumar, por exemplo, o meu armário que tá bagunçado, limpar o fogão, secar a louça e assim sucessivamente. São subtarefas dentro daquela tarefa de nível, digamos assim, mais geral. O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar selecionando aqui todo os meus itens da lista, vou estar aplicando a lista com marcadores, que é o caso que nós vamos ver agora, depois nós vamos para as numéricas, e observem que eu vou selecionar aqui esses subitens, essas mini tarefas da tarefa que está acima, e vou dar um tab. Observe o que vai acontecer. Entrou, observe que ficou dentro como é que eu posso explicar? Imagine um bloco. É como se esse bloco dessas subtarefas ele tivesse ficado dentro desse bloco da tarefa mais geral, que é reunião com a equipe. Vamos fazer o mesmo aqui embaixo. Na elaboração do relatório, que é uma atividade mais geral, tem algumas atividades mais específicas. Vou estar selecionando elas e vou dar um tab. Observe que elas era em bloco dentro da minha atividade geral. Mas aí, caso tenha alguém que não saiba que tecla é essa tab que eu estou falando, eu vou mostrar aqui para vocês. No teclado, vocês, na parte esquerda, geralmente deve de duas formas. Ou vai ter a tecla Tab escrita Tab, assim, observem, ou vai vir com duas setinhas, que vai ser essa daqui. Eu tô mostrando por quê? Porque tem pessoas que não sabem, tá tudo bem. Vamos voltar para cá. Então, vamos fazer pela terceira vez. Caso vocês não tenham conseguido a última vez, porque não sabiam que tecla era essa, vamos estar fazendo agora. Olha, eu tenho uma atividade mais geral, que é arrumar a cozinha, e dentro dela tem outras atividades específicas, que é lavar roupa, limpar o fogão, lavar roupa, lavar a louça, limpar o fogão e organizar os utensílios. Eu vou selecionar esses três itens, vou dar tab, vou clicar naquela setinha que eu mostrei para vocês nas imagens. Observem que o bloco adentrou, significando que é subtarefas daquela tarefa que está acima. Esses asterísticos ficou porque eu fiz a formatação no documento, quando eu estava preparando esse documento para vocês, e aí eu tive que baixar sem a formatação, mas aí ele converteu os ícones para asterisco, por isso que ficou assim. Eu vou ver se eu tiro para vocês, se der tempo, eu vou estar removendo esses asterísticos aqui, se não tem problema, ainda serve o exemplo que eu estou dando aqui com eles. Nós também temos as listas numeradas de vários níveis, só que aí vai especificar ainda mais a hierarquia. Lembra que eu falei que as listas numeradas indicam uma certa prioridade, digamos assim? Pode indicar um passo a passo que deve seguir também. Então, nós podemos adicionar vários níveis a elas. Eu vou estar levando para baixo essa lista aqui, para ficar mais fácil da gente visualizar. Vou estar clicando aqui antes da primeira palavra.
Eu vou estar dando um Enter, ok? Movendo aqui. Mais uma vez ficou a hierarquia. Deixa eu estar tirando aqui. Porque senão não faz sentido eu aplicar já tendo. Na verdade, dá para aplicar assim, mas aí vai confundir. Então, deixa eu fazer isso daqui rapidinho. Faz parte da vida. Ok, vamos lá. Essas atividades de vários níveis também faz parte daqui. Ok. Esportes. Pronto. Vamos estar selecionando aqui todas as nossas listas. Vamos vir aqui nesses 3 pontinhos de mais. Vamos estar vindo aqui em lista numerada e aplicando a nossa numeração. Observem que foi de 1 a 11. Mas nós temos subtópicos referentes a cada tópico. Por exemplo, no tópico culinária, quando eu falo receitas salgadas, está dentro de culinária. Massas e carnes também está dentro. Vegetarianos também. Então, o que vamos fazer? Vamos estar selecionando e clicando a tecla Tab. Observem que foi feito, foi passado A, B, C e D, mas eu não quero esse tipo de marcação. Eu queria 1.1, 1.2 e assim. Então, vamos estar vindo aqui nos 3 pontos, em listas numeradas, mais opções aqui nessa setinha, e eu vou estar escolhendo o tipo de lista numerada de vários níveis que eu quero. Nesse caso, eu vou querer essa daqui, ó, 1.1, 1.2 e assim sucessivamente. Então, observe que já foi aplicada aqui. Então, eu tenho culinária. Aí, dentro dessa opção aqui de culinária, eu tenho outras opções. Eu tenho receitas salgadas, eu tenho massa, carnes e vegetarianas, porque faz tudo, tudo faz parte do conjunto culinária, certo? Receitas de bolo também faz parte. Receitas de bolo, sobremesa e torta. Então, vamos estar selecionando, clicando no tab. Ok? Agora, eu quero que vocês observem uma coisa. Dentro dessa opção receita de bolos, culinária primeiro, receita salgada, vamos dar mais um enter aqui. Deixa eu ver o que eu faço. Atividades ao ar livre. Esporte está dentro desse conjunto de atividades de ar livre. Aí eu posso estar dando um tab, que é para adicionar mais um aqui. E assim já deu para vocês terem uma ideia de que eu posso ter tanto listas com marcadores, quanto numeradas com vários níveis, né? Que é para indicar que eu tenho uma tarefa dentro daquela tarefa principal, ok? Vamos para a parte do recuo agora. E o recuo é uma coisa interessante porque nós acabamos de aplicar, existem vários tipos de recuos. Aqui eu estou elencando 3. E o primeiro, que é adicionado a listas, a gente acabou de fazer. Lembra quando nós vimos um tab que adicionou um bloco, meio que uma indentação, entrou para dentro esses itens aqui? Foi dado um recuo, um espaço entre a margem esquerda e o início da nossa linha, das nossas frases, das nossas palavras. Esse espaço que foi dado é o que a gente chama de recuo. Neste caso, o recuo foi aplicado a listas, ok? Para adicionar uma hierarquia. Outro tipo de recuo é no início de cada parágrafo. Então, se vocês observarem livros, por exemplo, ou quando nós estamos escrevendo no caderno, cada parágrafo ele tem um espaço para indicar, olha, estou começando um novo parágrafo agora. Então, vamos adicionar um tab. E aqui indica que é o início de um novo parágrafo, ok? É outro caso de uso de um recuo. Um terceiro caso são as citações. Deixa eu dar um enter aqui.
Então, em citações como, por exemplo, em TCC, tem muito disso, nós podemos selecionar a parte que queremos usar como se fosse uma citação. Isso aqui não está seguindo uma norma, tá, gente, de como deixar uma formatação. É só para explicar o uso do recurso aqui, do recurso recuo, no caso. E aí vocês podem estar adicionando um tab, observe que está entrando aqui, cada vez mais um bloco, e indicar que, olha, isso aqui é uma citação. Então, observem que, mais uma vez, cada formatação ela tem um significado por detrás. Neste caso, o recuo indicou o quê? Uma hierarquia, subitens relacionado a um item maior, um item mais específico, a um item mais geral, quer dizer. Neste caso, no segundo caso aqui, o recuo ele indicou o quê? O início de um parágrafo. E neste terceiro caso, o recuo significa o quê? Olha, isso aqui é uma citação. Então, quando vocês estiverem lendo um documento, por exemplo, e logo de cara vocês veem um texto que ele está com vários recuos aqui, bem mais para dentro, você já sabe. Olha, intuitivamente vocês veem, é uma citação, ok? Com o tempo, quando a gente for aprendendo sobre eles, sobre cada um desses recursos, vai ficando mais intuitivo o que ele representa no nosso documento. Um link agora. Outra funcionalidade do Google Docs é inserir links. E aí existe também alguns textos e algumas formas de inserir esses links. Eu vou citar aqui 3. Uma que a gente pode ver bastante edital, observem a partir de agora, que é, por exemplo, acompanhe o resultado desse edital, ou, sei lá, vai sair na nossa página no seguinte link. Ou para acompanhar alguma coisa, acesse o link. Eu coloquei aqui, acompanhe todos os cursos no Instagram do Cindy. E aqui é o exemplo do link. Deixa eu dar um enter. É para ativar o link. Então, em editais, geralmente vem assim, vem bem específico o link, tá? Outra forma é vinculando o link ao texto. Como é que eu faço isso? Deixa eu copiar esse link aqui. Vocês podem estar fazendo mesmo, tá bom? E olha aqui, para acessar o nosso Instagram, cliquem aqui. Em alguns textos, vocês podem observar que geralmente tem sites. Então, assim, eles falam, se vocês querem continuar lendo a matéria, saiba mais, ou clica aqui, ou veja aqui, ou alguma coisa do tipo. Então, observem que, como é que eu posso estar fazendo? Eu seleciono a palavra, ou a frase, como vocês quiserem, que eu desejo vincular ao link. Eu venho aqui nessa setinha, e eu coloco o link aqui, eu dou Ctrl V para colocar o link e aplico. Observem que esse link ele tá meio que oculto, ele não tá bem visível igual ele tá nessa primeira forma aqui. Neste exemplo de cima, o que eu fiz? Eu copiei um texto qualquer, e logo em seguida eu coloquei o link direto, certo? Mas neste segundo caso, o que eu fiz? Eu vinculei a um texto. Porque quando eu falo para acessar o nosso Instagram, clique aqui, já fica subentendido que eu devo realizar essa ação de clicar. E aí, quando eu clicar, observem que ele vai me redimensionar para aquela página que pertence àquele link. É o que está acontecendo aqui agora. Ok? Não vou esperar carregar para não sair muito, perder muito tempo, nosso tempo aqui. Mas vocês já entenderam, né? Deixa eu ver se já carregou. Não. Então, mas vocês já entenderam. Outra forma de vincular é sem precisar colocar um comando de clicar aqui. É simplesmente vocês vincularem, porque quando vincula, ele dá a entender que aquilo é o link, porque geralmente ele tem um padrão. Sempre um link, ele é azul e ele vem com sublinhado. Então, muitas vezes não precisa estar bem explícito. O link todo, ou se não o pedido, né? Tipo assim, clica aqui, faça isso, não sei o que, acompanhe, saiba mais. Precisa, às vezes, só estando aqui em cima. Às vezes, só estando vinculada aqui, estando azul e com sublinhado, já dá a entender que é um link que está vinculado àquela palavra, certo?
Vinculando... a gente pode vincular um arquivo ao texto também, não somente o link externo, tá bom? Como que nós vamos vincular um arquivo a um texto? Olha, eu vou explicar aqui um exemplo ementa de curso. Eu vou estar novamente selecionando a minha palavra ou minha frase que eu desejo fazer o vínculo. Eu vou clicar aqui nesse inserir link e vou digitar, por exemplo, ementa. Eu tenho dentre os meus documentos, lembre-se sempre de renomear os documentos para identificarem, para ficar mais fácil de identificar, né? Eu não renomeei esse nosso aqui ainda, mas outros documentos que eu tenho trabalhado, eu tenho renomeado. E um deles foi o ementa do curso, tá? Eu vou disponibilizar, inclusive, para vocês. E aí, digamos que ele não tivesse bem visível aqui, eu teria que procurar por ele, e aí eu vou digitar aqui o nome do meu documento. Uma vez que ele me retorna, olha, eu clico em cima e ele vai aplicar. Observem que, do mesmo jeito dos outros links, a formatação dele ficou azul e com sublinhado. Olha, vou clicar aqui em cima, vai aparecer uma janela e vai me redimensionar para o meu outro documento com a ementa do curso, ok? Vamos pintar uma formatação. Olha, eu vou selecionar esse documento aqui. Eu vou colocar uma fonte dele. Vamos colocar esse impacto mesmo aqui. Vou colocar um tamanho 14, ok? Vocês podem colocar o tipo da fonte que vocês quiserem, tá? Aqui é só o demonstrativo. O tamanho da fonte também que vocês quiserem, a cor que vocês quiserem. Vocês podem aplicar qualquer formatação que aprenderam até agora a esse texto, tá bom? Eu vou aplicar essa cor aqui azul. Para mim já está o suficiente. Observem o que? Às vezes, quando estamos trabalhando com algum documento, aplicamos uma formatação, vamos supor que há um título ou uma palavra específica, não sei. E aí nós queremos adicionar aquela mesma formatação de cor, tamanho do texto, tipo da fonte, a outros tópicos que estão no nosso texto. Então, por exemplo, eu tenho essa formatação aqui, é azul, tamanho 14 e fonte impacto, e eu quero subir meu texto lá, não sei aonde, e eu vou ter que fazer assim, vou colocar impacto novamente, vou adicionar uma cor novamente e tudo mais. Certo? Existe uma forma mais fácil de se fazer isso, eu vou explicar para vocês. É vocês selecionarem a parte do texto que tem aquela formatação que vocês querem aplicar, reproduzir em outras, e vocês vão vir aqui, ó, neste pincel, pintar formatação. E observe o que vai acontecer. Ó, meu mouse aqui, e agora eu vou clicar, e olha só como é que ficou. Apareceu meio que um pincel mesmo, né? Não sei o nome disso. E vocês vão selecionar a outra parte do texto que vocês desejam aplicar aquela formatação. Observem aqui, por exemplo, e a formatação foi aplicada. Observem. Aqui, digamos que eu tenho que ir tô na 8ª página do meu documento, eu tenho que voltar para a 3ª para aplicar a formatação. Vocês não precisam, eu vou colocar aqui o tipo da fonte, eu vou colocar aqui o tamanho da fonte e a cor. Vocês somente copiam aqui, seleciona, vocês copiam a formatação, pinta a formatação e depois você cola na outra parte onde vocês queiram, ok? Vamos fazer isso mais uma vez. Vamos copiar aqui e vamos pintar, ok? Pronto. E aí, limpar a formatação. É só vocês selecionarem, não quero essa formatação, não gostei, vou limpar, vou ter que apagar. Não, vocês podem vir aqui nesses 3 pontinhos e vocês vão aqui limpar a formatação. Há umas teclas de atalho, mas no momento eu quero que vocês aprendam a procurar os recursos aqui, tá bom? Não vou ensinar teclas no momento, mais tarde eu vou retornar a esse tópico. Então, podemos clicar aqui e limpar a formatação. Ok? Mais um detalhe, quando vocês limpam a formatação, vocês vão perder toda, e vai voltar às formatações iniciais, padrão. Então, se por acaso vocês queiram que, eu queria remover só a formatação da cor, então vocês poderiam ir
assim, diretamente na cor e removê-la, por exemplo, o papadela, tá bom? Caso vocês quisessem remover apenas uma única formatação e não toda, e aí o mais indicado seria vocês irem até onde vocês queriam remover. Ah, eu quero remover formatação no tamanho da fonte. Então vocês veem o tamanho da fonte. Ah, eu queria remover formatação no tipo da letra. Então vocês removeriam vindo aqui no tipo da letra. Mas caso quisessem remover todas as formatações que eu coloquei, e aí uma forma mais prática seria vindo aqui nos pontinhos de mais e clicando em limpar a formatação, certo? Vamos limpar aqui as 3 vezes. Aqui e aqui. Vamos ver mais alguma coisa. Limpar a formatação. Visualização do documento. Então, digamos que nós já terminamos de formatar o documento, está pronto para ser entregue e eu quero visualizar como será que ele ficou. E aí, normalmente, o que nós fazemos? Vamos aqui. Só que existe uma forma melhor de visualizar, que é clicando aqui nesse ícone, modo de edição. Normalmente vai estar em modo de edição, que é porque estamos editando o documento. Nós clicamos aqui nessa setinha e em seguida em visualização. Observe que isso vai ocultar um pouco das ferramentas, dos atalhos, e vai permitir que a visualização fique melhor, né? Porque tudo que diminuiu alguns recursos, algumas abas, algumas janelas, e aumentou meio que o tamanho do nosso documento, permitindo que a visualização ficasse mais limpa. E aí vocês podem percorrer e ter uma noção de como é que ficou o documento. Aqui, ele não ficou, como é que eu posso dizer? Lembrando que ele não está o documento mais lindo, porque o nosso foco agora não é aplicar harmonia, regras a eles, aplicar a regra de design ou alguma coisa do tipo. Eu estou ensinando para vocês as ferramentas que nós temos disponíveis no Google Docs e aplicando aqui nesse nosso primeiro contato com ela. Mais à frente, adiante, nós vamos nos atentar melhor a como que organizar o nosso documento, para deixar ele muito mais bonito, muito mais organizado e apresentável, tá? Mas o foco aqui nessas videoaulas que nós tivemos até então e nas próximas nós teremos é só de conhecer mesmo, tá? De saber o que cada ferramenta faz. Essa, por exemplo, coloca listas, aquela indenta o nosso documento, adiciona espaçamento entre linhas, adiciona recuos e assim sucessivamente, ok? Não se preocupem com a parte estética agora. Pronto. Quero sair dessa minha parte de visualização do documento, eu quero editar, porque dessa forma que a gente está, vocês não vão conseguir editar, tá bom? Eu quero voltar para a forma editável. Então, vocês vão vir aqui nessa setinha e clicam na parte de edição. Ok? Outro recurso que é interessante é a parte de sugerir edições. Como é que é? Vocês vão vir aqui, novamente, nessa setinha e clicar em sugerir edições. Em sugestões, verdade. E agora, estamos no formato sugerindo. O que isso quer dizer? Isso é interessante, principalmente para quem está fazendo TCC, por exemplo, e quer compartilhar o documento com o orientador. O orientador vai ver o seu documento e ele vai dizer assim, isso daqui eu não achei interessante o nome desse tópico. Eu vou sugerir uma edição aqui, não vou alterar, eu vou sugerir. E aí você seleciona aqui, por exemplo, eu estou na parte de sugestões. Deixa eu ver, estou. Seleciono esse documento aqui, eu vou escrever meio que em cima dele. Visualização do doc, deixa eu ver, não sei nem o que eu escrevo aqui, olha. Sugerir edições, eu vou mudar para... Eu já estou no formato de sugestão, tô. Deixa eu ver aqui, nessa parte de comentários. Sugerir edições, melhorar tópico, eu não sei o que eu escrevo aqui. Sugerir edições, eu quero substituir esse tópico por sugerir melhorias, vamos supor.
Sugerir melhorias. Ah, eu quero substituir aquele tópico por esse. Digamos que o professor viu, não achou interessante a forma que você nomeou aquele título, sei lá, e ele sugeriu para você modificar para outro, tá bom? E aí, o modo de exibição, por exemplo, eu vou colocar de edição, eu vou colocar modo de, sei lá, sem improvisar não, modo de, sei lá, modo de texto. Não sou boa de improvisar, tá bom? Mas enfim. Então, observem que as sugestões, elas foram acrescentadas aqui, tá bom? Como é que eu saio desse modo de edição? Então, pronto, já sugeri aqui como deveria ser escrito. Eu vou sair desse modo e vou voltar para o modo de edição. Então, observe que dentro do modo de edição, que no caso, digamos que agora você, aluno que está vendo que está nesse modo, vocês vão ver que tem algumas sugestões. Como é que vocês sabem que é uma sugestão? Que vai estar o seu texto original, ele vai estar tracejado, ele vai estar com esse traço aqui, e antes dele, ou depois, vai ter um texto em verde. Isso vai significar o quê? Que aquela parte, aquela linha específica, aquela palavra, ela foi sugerida para você modificar. Caso você observe, faz sentido, eu vou modificar para que foi sugerida. E é só vocês clicar em cima da linha e vocês apertar aqui em aceitar a sugestão. Notem que será substituída. Preste minha atenção agora. Ó, sugerir melhorias. Então, aquela sugestão que o orientador, por exemplo, deu a vocês, já foi aplicada. Aí, nessa segunda parte 1, aqui também foi sugerido edição. Mas não quero. Essa daqui eu não achei que faz sentido. E aí vocês podem clicar no xizinho para rejeitar a sugestão. Pronto. Isso é interessante também, não somente no sentido de orientando e orientador, mas também vocês estão trabalhando juntos em um documento. Então, você enviou para uma pessoa, dê uma olhadinha aí, o que você acha. Essa pessoa, essa parte, acho que deveria mudar para assim, o WhatsApp, enfim. Trabalho em equipe, para trabalho em equipe isso é muito útil. Tem outro recurso que não é a sugestão de edição, mas sim os comentários. Eu vou dar uma ênfase nele posteriormente, mas de maneira, né, já falando de agora, a gente pode fazer assim, a gente seleciona uma parte específica do texto e vem aqui, ó, em adicionar comentário. E eu vou adicionar, por exemplo, descreva mais esse tópico. Descreva mais esse tópico, ok? E aí vocês clicam aqui em comentar. Qual que é a diferença entre comentar e sugerir? Como vocês viram, sugerir, ele vai meio que escrever em cima do que está escrito e você vai ter a opção de aceitar aquela sugestão substituindo o que foi sugerido pelo que estava escrito. Ou você simplesmente rejeita a sugestão. Na parte de comentário, é só comentário mesmo, nada vai acontecer, nada vai substituir, tá? É só uma menção àquilo que você escreveu, uma sugestão. Pode ser uma sugestão de melhoria, sim, mas não a nível de, olha, eu posso clicar aqui e automaticamente já substituir, tá? No caso de comentário, é só um comentário mesmo do lado, não vai alterar em nada o seu texto original, tá bom? Enfim, vou deletar aqui esse comentário, clicar, digamos que alguém comentou no meu documento e já vi que comentou. Isso é legal também para quem está trabalhando em equipe. Eu estou trabalhando aqui, outra pessoa está trabalhando lá em outra cidade, ela observou algum erro ou teve alguma ideia, então ela selecionou aquela parte que ela teve ideia, que ela tem de fazer um comentário, de agregar, e ela escreve, olha, eu acho que aqui poderia ser colocado assim, assim, assado. Você vai ver que tem um comentário referente àquela linha, você vai ler, você pode responder ao comentário que foi escrito, você clica em cima dele, você pode responder aqui, para que a pessoa que escreveu, ela veja o que você falou referente àquilo, ou você pode excluir, já vi, ok, eu vou excluir, certo?